Conflitos em família, discussões no trabalho, violência nas ruas. Em algumas situações não é muito fácil evitar reações explosivas de comportamento. Mas tentar ser tolerante deveria ser uma meta de todos nós. Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde, Isabela. Laí. Boa tarde, doutor. Tolerância. É uma qualidade, um defeito? A gente nasce com ela, a gente conquista, como é que é? Como é de ver, né, Isabela? A tolerância é uma virtude que vem sempre acompanhada de paciência e compreensão. E a gente chama de virtude por quê? Porque é um hábito, uma arte a ser desenvolvida. Todo ser humano nasce totalmente sem paciência, nasce totalmente sem tolerância. A criança... Nós já nascemos, então, intolerantes. Já carregamos essa dificuldade desde o início. Por quê? Porque a criança, quando tem fome, ela não quer saber se o leite está caro, se a funcionária não foi trabalhar, ela quer o leite. E ela chora de uma maneira intensa até obter o desejado. Então, a tolerância é algo que vai sendo desenvolvido ao longo da vida. E cabe lembrar ao telespectador que tem sempre a ver com essa questão de suportar. Portanto, envolve esforço. Não é uma coisa que você é tolerante, assim, por natureza. Exige um tipo de batalha interior. Quer dizer, os pais devem, então, ensinar aos filhos a serem tolerantes. Não é fácil, né? O primeiro desafio é para os pais. É para os pais colocarem limite nos filhos, porque a intolerância, ou seja, a capacidade de não ser tolerante, tem a ver com essa questão de imediatismo, tem a ver com essa questão de tudo que eu quero e quero na hora. Então, a educação, a colocação dos limites, que a gente chama dos limites pedagógicos, é fundamental para o desenvolvimento dessa arte que é ser tolerante. Muita gente, muitas vezes, a gente explode, assim, né, numa situação, né, com amigos, com parentes. A gente tem como parar e pensar, meu Deus, conto até 1000? O que eu fiz? O que a gente faz? Até 1000. Senão você perde o time, né? Mas o contar de 1 até 10 ou pensar 2 vezes, né? Implica, como, vamos dizer assim, num ponto inicial para a tolerância. Porque a nossa tendência é de reagirmos de uma maneira muito imediata e muito egoísta. Nós queremos as coisas da nossa maneira. E qualquer coisa que nos incomode traz essa reação imediata, que pode ser de cólera e de ira. Agora, a tolerância, ela envolve essa capacidade de conviver com algo desagradável ou com algo inadequado sem sofrer tanto, sem reclamar tanto. Então, a tolerância, ela tem dose também, tá? Tem gente que é mais... Quer dizer, tem que ter um espaço, então, para ser intolerante, é isso? É não para ser intolerante, mas não ser mais tolerante do que deveríamos. Por quê? Porque o excesso de tolerância tem a ver com a permissividade, tem a ver com a... O pessoal abusa. Tem a ver com a cumplicidade com o inadequado. Então, claro, o ser humano tem diante da vida o maior teste para a tolerância, né? A vida nos impõe dificuldades, nos impõe demoras e nos impõe impossibilidades. Daí, então, treinar para ser mais tolerante é vantagem para a própria pessoa, não é ser só bonzinho com o outro, não. Tem a ver, então, com menor desgaste, com menor sofrimento, com menor incômodo da própria pessoa. Mas, então, há pessoas que são mais tolerantes do que outras? Ah, sim. As pessoas, então, que são mais desenvolvidas, que têm mais autoconhecimento, as pessoas que têm mais autocontrole, as pessoas, então, que sofreram muito, que passaram por situações de muita dor, são pessoas, então, que vão desenvolvendo essa capacidade de conviver com o que não é de todo prazeroso, com o que não é de todo do bem-estar. O senhor diria que as mulheres têm fases de menor tolerância, assim, só para os maridos ouvirem, né? Namorados? Para relativizar, TPM, né? Nós podemos até dizer que a tolerância... podemos dizer que a tolerância tem essa capacidade de relativizar, de não levar tão a sério o incômodo. Então, a tensão pré-menstrual na mulher é característica de momento de intolerância e de mais irritabilidade, né? Situações de fome, situações de sono, a falta de dinheiro, obviamente, sempre traz uma tendência a pessoa ficar mais irritada, né? Então, dentro do ponto de vista da mulher, né, Isabela, a gente sabe que a mulher, ela sendo mais sensível do que é normalmente do que o homem, ela é mais capaz de compreender. A mulher é muito mais tolerante do que o homem normalmente. A mulher é mais tolerante do que o homem? Mais tolerante normalmente. Mas quando ela deixa de ser tolerante, aí, como dizem, ela vira o bicho. Porque daí ela está segurando a barra o tempo inteiro. Na hora que ela explode de uma maneira completamente exagerada. E o homem não. Olha o que o senhor está falando, hein? Cuidado com isso, doutora Luiz. E o homem não. O homem calcula mais ou ele é... O homem é mais exigente, tolerante o tempo inteiro. O homem tem mais dificuldade para lidar com a dor, com a frustração, daí uma tendência maior ao alcoolismo, a questão de se anestesiar.
nos seus incômodos. Então, o desenvolvimento através da oração, da meditação, das técnicas de respiração podem fazer com que você, naquele momento, controle melhor sua tendência à intolerância. E, importante lembrar ao telespectador a questão da leitura, a questão da música, você ocupar o seu tempo. Você está numa fila, né? Você tentar conversar com a pessoa que está ali, ao invés de ficar só contando os segundos que está demorando para chegar a sua vez. Então, existe sim uma habilidade para lidar com essas situações mais incômodas. Aproveitar o momento, né, o caminho, curtir esse caminho e não pensar só no objetivo. Isso, lá, e deixar de ser tão reclamadores feito nós somos, né? Deixar de sermos tão incomodados, né? Nós temos que entender que a vida exige uma arte, que é essa arte de lidar com ela. Então, o bom humor, né? Você conseguir fazer, transformar um momento de incômodo num momento, às vezes, até lúdico, até de lazer. Enquanto você está esperando, você está dentro de um carro, o trânsito está totalmente parado, você tem alguma coisa para ler ali. Então, é um tipo de atividade que nos ajuda muito a não ficarmos tão incomodados, o que a gente chama, então, de precários diante da situação do desafio. O senhor falou uma coisa certa. Às vezes a gente está com uma pessoa do lado, olha assim, num cumprimento, olha, essa aí não. Aí você conversa, a pessoa é tão bacana, tão legal, te dá exemplo. Faz uma contribuição, né? Alivia demais. Né? Então, a tolerância tem a ver com isso, com o alívio da dor e do sofrimento e das impossibilidades e atrasos que a vida nos traz. Obrigada. Daqui a 15 dias o senhor volta, na quinta. Obrigado. Se Deus quiser. É ano novo, vida nova, é o sonho de muita gente para 2006. Mas encarar desafios não é fácil. Como a gente pode se arriscar em novos projetos, sem medo? Bom, nós vamos ter as dicas agora com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Isabela. Olha a responsabilidade, hein? Arriscar-se, o que é isso, né? É o quê? A gente correr risco? Como é que é? Isabela, a primeira coisa que a gente pensa ao arriscar-se é que a pessoa tem que ir além do que ela dá conta normalmente. Então, ir além do seu limite. O risco envolve sempre essa coragem do desafio, a coragem do novo. E óbvio que a gente não tem naquela experiência ou experiência naquela área, a gente tem um certo tipo de receio, um certo tipo de temor. Então, arriscar envolve sim um volume de energia maior do que a gente normalmente despende, do que a gente normalmente tem. Quer dizer, então, que um novo projeto envolve algum risco? Sempre, Laí, sempre. O risco de não dar certo, né? Primeiro dos riscos, né? Então, se a pessoa vai iniciar alguma coisa nova e já tem uma atitude de medo, uma atitude de temor intensa, aí é claro que isso não vai dar certo. É óbvio que a gente entende, o telespectador tem que entender isso, que arriscar-se quer dizer temperar a sua vida com um ingrediente de coragem, com um ingrediente do novo. E a gente sabe, Laí, que o tédio e a depressão vêm justamente da mesmice, aquela coisa que nunca muda. Repetir tudo, todo ano a mesma coisa. O tal bate-enxuga, vira e veste, a repetição contínua. Então, o que a gente precisa de fazer? Normalmente, o que a gente deve fazer é se propor novos desafios. Ao invés de esperar que a vida coloque os desafios, a gente mesmo se colocar isso. Então, o risco, ele é um bem e ele é necessário. Só que, como a gente tem dito, né, Laí, a dose é que a gente tem que ter cuidado, porque o arriscar-se não é você pular numa piscina para depois ver se ela tem água. Né? Arriscar-se não é atravessar uma rua sem olhar. Não é exatamente esse o que a gente chama de risco pedagógico ou risco acrescentante. Bom, o senhor não está falando, então, da gente correr risco, assim, como, por exemplo, risco de perder o emprego, um risco de vida. Mas o senhor poderia dar um exemplo, assim? A gente pode planejar o quê? Mudar de casa? Como é que a gente pode temperar a vida, assim? É o quê? São projetos pequenos, São projetos pequenos? Isabela, a gente começa pelos pequenos, entendendo que os pequenos têm mais possibilidade de serem atingidos, claro, né? E quando a gente consegue atingir esse objetivo no pequeno, a gente toma coragem para os médios. Mas a gente sabe que, basicamente, o que a gente precisa é se propor a ter uma atitude diferente diante da vida. Talvez o maior dos riscos e que mais dá medo é a gente tentar melhorar nela e a gente tentar evoluir. Então, essa mudança de atitude diante da vida envolve aquilo que a gente vem falando, que com frequência, da lista das coisas que a gente tem, que nós estamos precisando de começar a fazer, e da lista que a gente está precisando, de coisas que a gente está precisando de parar de fazer, né? Cada um tem essa lista, as duas listas. Então, final de ano, época do aniversário, né? É muito importante, Laí, que a pessoa priorize isso. Às vezes a pessoa fala, mas isso aí é tudo igual, é outro fim de semana. Não, não é não. Simbolicamente, é um momento importante da gente fazer o planejamento e estabelecer as estratégias. Olha, e importante também reconhecer os erros, né? Não deixá-los para trás com o ano velho. Não é ignorar os erros, mas sim com eles aprender. Falar assim, olha, eu vou evitar repetir situações semelhantes, porque a nossa tendência é de funcionarmos de uma maneira que é aquela maneira. Então, os medrosos têm tendência de estar sempre com medo e os atirados estão sempre correndo o risco de fazer coisas sem pensar e acabar não dando certo no seu projeto, né? Então, rever esses erros para poder, com eles, aprender e fazer novas estratégias. O senhor está dizendo assim, para dar uma avaliada, não é tentar assim, não, agora
não vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Não é isso não que o senhor falou, né? Não é ficar dando tiro no escuro, como se diz, né, Isabela? Que a ideia do risco, ela envolve também estratégia, porque se você se arrisca sem planejamento, aí a chance de não dar certo é muito grande. Por isso, então, a gente vê como sendo um tempero que deve ser usado. Uma lista, eu só falo fazer uma lista mesmo, é bacana. Sim. Muita gente vai dizer, que coisa mais antiga, não existe isso, a gente faz e não consegue cumprir. Não, tem que Já ter é um lista. começo? Porque toda prática começa pela teoria, quer dizer, toda transformação começa numa vontade teórica, numa vontade filosófica. Então, são importantes as listas diferenciadas do que é mais prioritário, do que não é tão prioritário assim, e sempre pensar, né, Isabela, que quando a gente consegue dar esse choque na nossa vida, de colocar um novo desafio, um novo risco, a tendência é da gente ficar muito mais animado para viver, como se a gente tivesse, então, uma vida mais viva mesmo, podemos fazer a redundância, uma vida mais viva, uma coisa que te dá mais emoção. Quer dizer, dá mais ânimo para encarar o novo ano? Ânimo e entusiasmo, né? Agora, um planejamento bem feito, né? Isso é fundamental. É o esforço, né? O esforço que a gente faz. Quando a gente se esforça para alguma coisa, é melhor comemorar, não é? Nossa senhora, o único tipo de verdadeira comemoração, Isabela, a gente entende que é o esforço, quando a pessoa batalha, e isso, a opinião nossa a nosso respeito. Por isso que é muito importante essa mudança de atitude diante da vida, para que a gente seja uma pessoa mais feliz, mais coerente e mais satisfeita de sermos quem nós somos, né? Não é a nota do outro que deve contar, mas principalmente a nossa nota para a gente mesmo. Isso daí envolve, né, Lari, o desafio do cotidiano. Quer dizer, isso daí a gente sabe que não é fácil, mas é possível. Mas vale a nossa nota, né? O que a gente achou do nosso desempenho. É porque nós somos avaliadores mais exigentes, né? Porque a opinião do outro conta, óbvio, né? Mas quando o outro te elogia e você não está sentindo que você merece o elogio, você não acolhe o elogio. O inverso também acontece, né? Às vezes te critica e você está numa fase excelente. Se você tem a consciência tranquila, se você está em paz consigo mesmo, aí a gente consegue ter essa autonomia diante da opinião dos outros. Basta, não é? Aí basta. Bom, dicas de fim de ano e daqui a 15 dias, na quinta-feira, o doutor volta, vai ser a última do ano, né? Se Deus quiser. O senhor vai vir dar mais dicas para a gente começar 2006. Feliz Natal para todos, né? Coragem para enfrentar os novos desafios. Com planejamento, sempre. Sempre. A gente espera o senhor daqui a 15 dias. Obrigada.